Muito boa tarde, finalmente chegando aqui na nossa live. Uau, que dia! Ai, ai, falhas técnicas, desafios que, enfim, acontecem. Não foi possível estar com vocês a partir das 3 horas, como era o prometido, mas aqui estou eu. Então, vamos começar essa live especial sobre vulnerabilidade, né? Sobre vulnerabilidade. Transmitindo também pelo Instagram, pelo, pelo YouTube, tudo simultâneo. Então, dando boa tarde para todos vocês. Apenas checando se vocês me ouvem bem, se o som tá saindo legal aí para vocês antes da gente começar. Ai, ai, que bom que deu certo, tá aqui. Quantas coisas podem acontecer que nos desafiam, né? O importante é a gente seguir adiante com os nossos objetivos e com as nossas intenções para que tudo aconteça, né? Para que a gente se sinta atingindo aquilo que a gente se propôs. E o objetivo dessa live de hoje é um temão, é falar de vulnerabilidade, o poder da vulnerabilidade, como isso afeta a nossa vida, como isso afeta a nossa carreira de profissionais da área do desenvolvimento humano. Não é fácil lidar, ser um profissional da área, estou arrumando aqui só para o pessoal do Instagram. Então vou pedir para vocês irem escrevendo aí se vocês estão me ouvindo bem, tudo certo. Acho que sim. Vamos lá, então, vamos começar. Eu decidi trazer esse tema hoje, ele é baseado numa das TEDs mais famosas, mais bem-sucedidas, que é a TED Talk da Brené Brown. São mais de 6 milhões de visualizações, esse foi o último número que eu vi. E a palestra que ela deu foi sobre o poder da vulnerabilidade. A Brené Brown é uma pesquisadora, a pesquisa dela, ela dedica a vida, mais de 20 anos pesquisando vulnerabilidade, constrangimento, coragem e empatia. Então ela vem dedicando a esses temas. Então, uma vez que estamos falando de desenvolvimento humano, uma vez que estamos falando de cuidar de pessoas, de lidar com dor, de estarmos expostos em consultório a conhecer histórias difíceis, não é de se espantar que a gente precise falar de vulnerabilidade e que a gente vai encontrar esses temas de coragem, de constrangimento, de empatia a todo momento na nossa vida. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês só uma fotinho. Se depois você tiver interesse de ver a TED da Brené Brown, eu vou colocar para vocês aqui. Cadê o rostinho dela? E é só você digitar lá no Google o poder da vulnerabilidade legendado. E se você falar inglês, você assiste em inglês, que facilmente você acha, como eu disse, é uma das TEDs mais assistidas, é um dos recordes do TED Talk. Então tá aí o rostinho dela, da Brené Brown, para vocês. Então, voltando aqui, ela é uma pesquisadora, inclusive acabou de sair um documentário dela no Netflix, que dedicou a vida a pesquisar esses temas. Ela tinha 10 anos na área de assistente social, ela tinha um doutorado na área da assistência social, e uma das coisas que eles dizem da área, que ela relata, que é um jargão da área, pelo menos lá nos Estados Unidos, é se render ao desconforto, ser capaz de lidar com o desconforto quando você é da área da ciência social. Então ela estava no doutorado, fazendo um doutorado nessa área, e ela começou a ir para a área de pesquisa. E um dos professores dela disse, um dos professores dela da área de pesquisa disse, só aquilo que você pode medir existe, o que você não pode medir não existe, simples assim, ok? E ela falou, uau, me encontrei, porque ela se sentia
bastante impelida a tentar viver a vida mediante a métricas, mediante a controle, mediante a se há uma bagunça, a gente resolve. E se há desconforto, a gente resolve. Então, uma vez que você está na área que você que você precisa se render ao desconforto, como que eu posso reverter isso? Como que eu posso controlar essa variável? Como que eu posso arrumar essa variável? Então, ela mergulhou, ela começou a se dedicar a pesquisar tudo que envolvia conexão, o que move a conexão, o que gera a conexão. Porque uma vez que você está na área de assistência social, você já descobre logo de cara que a conexão é o principal motivador, é o principal motor da existência do ser humano. Né? Nós estamos biologicamente projetados a buscar conexão e conexão dá sentido à vida. Sentir-se conectado dá sentido à vida. Muito bem, então ela parte desse lugar pesquisando sobre conexão, pesquisando com essa crença inicial que só existe aquilo que você pode medir e você precisa encontrar uma forma de lidar com o que é desconfortável através do controle. Né? Ela era até conhecida, lá vem ela com a sua régua, né? O seu jeito de medir a vida é através de uma régua. Ela parte desse lugar na pesquisa dela. E um outro vídeo muito legal que tem sobre essa TED, que também está disponível no YouTube, é um resumo sobre vulnerabilidade feito pelo pessoal da Eureka, pessoal muito legal que faz resumos desenhados, e eu vou compartilhar esse vídeo com vocês quando terminar a nossa live. Eu até mostrei ele um pouquinho hoje no convite do nosso encontro. Ele tem aqui, cadê? Tem. É esse canal muito legal, Ideias que Transformam. Eu vou compartilhar esse vídeo, que é um resuminho dessa TED da Brené Brown. Ela é uma pesquisadora qualitativa. Para vocês verem também. Então, voltando aqui, ela mergulhou na pesquisa sobre conexão em primeiro lugar. E o que ela descobriu sobre conexão em primeiro lugar é que quando você pergunta sobre uma coisa que se refere à conexão, que se refere ao amor, que se refere ao pertencimento, que se refere a essa capacidade de se sentir amado, de se sentir pertencendo, de se sentir conectado a alguém, o que passou a acontecer na pesquisa é, se eu pergunto sobre conexão, as pessoas me contam de histórias de desconexão. Se eu pergunto de pertencimento, as pessoas me contam de histórias onde elas se sentiram excluídas, onde elas se sentiram desprezadas, onde elas se sentiram humilhadas. Se eu pergunto sobre amor, elas contam as suas histórias de coração partido. E ela começou a perceber essa tendência de, quando eu pergunto daquilo que se refere à conexão, aos elementos principais, o que as pessoas trazem à tona ou o que as pessoas estão mais conectadas são as histórias onde aquilo faltou. E ao perceber isso na pesquisa, ela começou a perceber que existia um fator em comum em todas essas histórias, ou um sentimento em comum em todas essas histórias, quando se falava de conexão. E esse sentimento que ela identificou foi a vergonha. E ela notou que uma das coisas que a pesquisa dela mostrou que uma das coisas que impede a conexão, que impediam as pessoas de ter uma vida mais conectadas, era o medo e a vergonha que a desconexão pode provocar. Então ela descobriu que uma vez que as pessoas têm medo de sentir vergonha, porque ao tentar me conectar com o outro e eu não sou recebido, eu não sou aceito, eu não me sinto bom o suficiente, para evitar sentir isso, porque isso me causa vergonha e eu tenho tanto medo disso que eu me conecto com a desconexão. Então ela, ao descobrir esse elemento em comum, qual foi a decisão dela? Então eu vou pesquisar sobre vergonha, eu vou pesquisar sobre vulnerabilidade, eu vou encontrar qual é o algoritmo de resolução e eu vou passar a perna na vergonha e na vulnerabilidade para resolver esse problema de desconexão. E aí ela foi assim que ela mergulhou na pesquisa sobre vulnerabilidade. Muito bem, quando ela começou a pesquisa de vulnerabilidade, e começou a buscar os elementos, e foram 6 anos de entrevistas e histórias e colhendo amostras e tudo que envolve uma pesquisa, ela começou a perceber
que existem dois tipos de pessoas dentro de todas as histórias. Se ela pudesse resumir, haviam dois grandes grupos. As pessoas que se sentiam amadas, conectadas, tinham um forte senso de pertencimento, e as pessoas que lutavam para ter isso. E aí, desses dois grupos, ela percebeu que em ambos os grupos havia um fator que fazia a diferença. Por que que tem pessoas que se sentem assim e tem pessoas que não se sentem assim? E o que ela descobriu é que as pessoas que se sentem com um forte senso de pertencimento, com um forte senso de amor, um forte senso de ser o suficiente, elas tinham uma crença. Era a única diferença entre essas pessoas e as que estavam em busca disso e não conseguiam viver isso nas suas vidas através das histórias, através dos elementos que ela levantou na pesquisa. E essa diferença era: as pessoas que elas tinham a crença que elas mereciam amor e pertencimento. Simples assim. Então, as pessoas que se sentiam assim, que viviam essa qualidade de amor e pertencimento, elas acreditavam que mereciam. A diferença estava na crença sobre o merecimento. Muito bem. Uma vez descoberto isso, ela então se concentrou em pesquisar. É esse grupo, que ela chamou de grupo de pessoas entusiasmadas, o que essas pessoas viviam, o que elas tinham de diferente, qual era a vivência dela para que elas carregassem essa certeza, para que elas carregassem essa certeza de merecimento e assim pudessem vivenciar essa qualidade de amor e pertencimento que levava à conexão. E o que ela descobriu é que essas pessoas tinham 4 fatores em comum. E os 4 fatores são: coragem. Coragem na definição original da palavra em inglês e do sufixo cor, de coração, da palavra latina coração. E a definição em inglês dessa definição original é a coragem. Coragem é viver a partir do coração, seria essa a definição. Compaixão, primeiro por si mesmo, que só é possível haver compaixão pelo outro a partir do momento que você desenvolveu a compaixão por si mesmo e por quem você é. Conexão, e a conexão se está baseada no elemento que, para eu me conectar com o outro, eu preciso abrir mão da ideia do que eu sou, do que eu penso ser, para ser quem eu sou e poder me apresentar para o outro e poder receber o outro. E vulnerabilidade, como essas pessoas abraçam a sua vulnerabilidade. E quando as pessoas abraçam a vulnerabilidade, elas são capazes de lidar com a vergonha e o medo. E ela descobriu posteriormente que não existe coragem sem vulnerabilidade, o que nos leva a um outro ponto de reflexão, que é: todas as vezes que você foi corajoso na sua vida, todas as vezes que você enfrentou um desafio e que você foi corajoso, isso envolveu risco, isso envolveu incertezas, isso envolveu medo, isso é coragem. E toda vez que você precisa enfrentar uma situação em que o risco é possível, que não há certezas do resultado, que não há garantias de resultado, você está numa situação vulnerável. Porém, a gente sempre recebe a mensagem que você precisa ser corajoso na vida, que você precisa enfrentar os desafios com coragem, mas que não é muito bom ser vulnerável. Então seja corajoso, mas não seja vulnerável. E o que a pesquisa demonstrou não é possível coragem sem vulnerabilidade, porque vulnerabilidade é reconhecer que nós estamos em uma vida em que não há controles 100%, não há garantias de nada e que a todo momento a gente está se arriscando. Quando você se apaixona por alguém, quando você se envolve num relacionamento, quando você muda de profissão, quando você senta no seu consultório e se senta com um novo cliente, a todo momento você está diante de uma nova situação que envolve riscos, que envolve imprevisibilidade e você está vulnerável. Muito bem,
Uma vez que a vulnerabilidade nos assusta tanto, e ela é o fator que está diretamente ligado às pessoas que se sentem merecedoras de amor e pertencimento, e essas pessoas que se sentem merecedoras de amor e pertencimento são as pessoas que conseguem se conectar e viver isso, ela está no centro também da possibilidade de criação e da possibilidade de alegria, de desfrutar. Por quê? Quando a vulnerabilidade é impedida, quando a gente tenta se afastar desse fator inevitável da nossa vida, a gente tenta afastar através dos controles das incertezas. De novo, a vulnerabilidade é quando eu estou numa situação que eu me percebo em risco que eu não posso controlar. Essa é a definição que ela traz também pela pesquisa. Então, uma vez que eu tenho medo de viver o risco de, por exemplo, me sentir desconectado com o outro, porque isso me causa vergonha, então eu não vou me arriscar, por exemplo, num relacionamento, a única maneira de eu impedir o sentimento de vulnerabilidade é não me arriscar ou não me impelir a estar nessa situação que me torna vulnerável. E a maneira que a gente encontrou de fazer isso é buscar o controle. E o controle vem se demonstrando através do momento que nós estamos vivendo, que estamos vivendo a geração com o maior número de vícios possíveis, de vivenciar vício como uma possibilidade de anestesia, mesmo que a gente não faça para se anestesiar conscientemente, o vício tem essa função. O maior índice de vício em comida, em compulsão, que gera todas as questões que nós estamos vendo de obesidade, e a maior história de endividamentos. Então, uma vez que eu sinto que é difícil, eu vou buscar elementos que me afastem desses sentimentos, aonde eu possa viver numa situação de controle e previsibilidade. E me afaste da vulnerabilidade. E me afaste do sentimento do desconforto de estar vulnerável. E o desconforto de estar vulnerável é tentar afastar o medo de me sentir desconectado e a tentativa de afastar a vergonha que eu sinto de me sentir desconectado ou de não ser aceito pelo outro, ou de sentir que eu não sou o suficiente ou que o outro vai me ver como alguém não suficiente. Essas tentativas todas, essas tentativas de controles, essas tentativas de controlar a previsibilidade das coisas, têm nos levado para esses caminhos que eu citei de vício, de compulsões e de comportamentos de consumo descontrolado. E, ao mesmo tempo, comportamentos de tentar criar um senso de perfeição, seja um senso de perfeição estética, seja um senso de perfeição performática, de alta performance e tudo isso que a gente vê, e seja um senso de perfeição de eficiência, onde você se torna um multitarefa e você é bem sucedido em todas as áreas da sua vida e você é 100% realizado em todas as áreas da sua vida, e todas essas tentativas têm a intenção por trás de nos afastar desse senso de vulnerabilidade e desse medo da desconexão que gera a vergonha. Foi isso que ela descobriu, e ela tem uma parte bastante interessante na palestra que ela fala. Foi entrei numa crise, fui para terapia, porque como assim, tudo que eu evitei da minha vida é ser vulnerável, uma pesquisadora que aprendeu lá no início que só existe o que você pode medir e controlar, criou toda uma história aí na própria vida de que como que eu controlo torno as coisas mais previsíveis, como que eu torno as coisas mais controláveis. E então eu descubro que a vulnerabilidade está no centro e do core das pessoas que se sentem mais conectadas pela forma como elas abraçam a vulnerabilidade, com a coragem que elas vivem a partir do coração, com a compaixão por consigo mesmo e a conexão através do se permitir ser visto exatamente como eu sou, e assumindo a coragem de ser imperfeito. É nesse lugar que eu preciso viver para poder viver a conexão. Isso foi a grande crise dela. Ela até conta que ela chamou de crise, a terapeuta dela chamou de despertar espiritual. E aí ela passou a vida dedicada a compreender isso e a trazer a nossa reflexão
para a necessidade de nos tornarmos, abraçarmos a nossa vulnerabilidade. Por quê? Quando a gente começa a fazer os controles para impedir os sentimentos difíceis, ou sentimentos de incerteza, ou sentimentos de dor, ou sentimentos de vergonha e todos esses sentimentos, o que acontece é que a gente também começa a impedir o sentir, a alegria, o amor, o prazer, a espontaneidade, a criatividade, o arriscar-se, a paixão. Não existe isso da gente sentir só o que é bom e não sentir o que é difícil. Não há essa possibilidade. Se eu travo um lado, eu travei o outro. Porque eu preciso criar uma estrutura rígida e que me afasta. E eu preciso criar toda uma fisiologia, toda uma estratégia para que isso aconteça. E aí, a maneira como a gente vai encontrar para não sentir dor vai ser também não sentir amor. E aí a gente vê os resultados que a gente está vivendo. E para você, especialmente, que é profissional da área de desenvolvimento humano, isso se refere à sua própria vida, com certeza. Nós somos humanos em primeira instância. E é isso que a gente vai encontrar no nosso consultório. A dificuldade de abraçar a vulnerabilidade que todos nós temos. A dificuldade que nós temos de abraçar aquilo em nós que a gente tenta esconder porque a gente acha que pode nos causar vergonha. Aquilo em nós que a gente acha que se a gente mostrar para o mundo não será aceito porque não é bom o suficiente. E isso vai me gerar o sentimento de desconexão. E nós somos biologicamente projetados para nos conectar. A conexão dá sentido à vida. Não é uma escolha, é uma programação biológica. E muitos de nós falam, nossa, isso é muito legal, então agora eu vou me abrir, vou ser vulnerável, eu vou me arriscar, eu vou me abrir para amar, para sentir as emoções, porque quanto mais eu me abro para sentir o amor, mais eu me sinto conectado, mais eu sou capaz de receber o outro, mais, enfim, e isso também vai implicar que a gente também vai entrar em contato com o que dói. E a gente precisa aprender a fazer isso. A gente, como terapeutas, precisamos aprender primeiro a fazer isso com a gente mesmo. Nós precisamos desenvolver a habilidade de entrar em contato com o que é mais difícil em nós. Tentar sair dessa ideia de performance, de controle, ou tentar ser perfeito através de um desses três elementos, ou estética, ou performance, ou multitarefa, eficiência, para ir para o possível da nossa humanidade. E ao aprendermos a fazer isso, nós já estaremos dentro do treinamento das 10 mil horas para se tornar um profissional eficiente, porque um profissional eficiente precisa atingir 10 mil horas de voo. E a gente atinge 10 mil horas de voo assentando a cadeira em relação a gente e em relação aos nossos clientes, para apoiá-los a fazer esse movimento de ser o espaço que é capaz de se relacionar com aquilo que é difícil nele. E sair, abrir mão da ideia que se tem do que eu sou para a vivência de quem de fato eu sou, com tudo que isso envolve. E para isso nós precisamos aprender a lidar com aquilo que vive dentro da gente. Não adianta a gente ter uma ideia só, nossa, isso tudo faz sentido. Nossa, Cecília, isso tudo que você disse é muito legal. Poxa, isso para mim realmente faz sentido se a gente não tiver um caminho, um processo, uma clareza de como fazer isso. Como eu aprendo? Porque lembra que a gente recebeu a mensagem, seja corajoso, mas não seja vulnerável? A gente não sabe ser as duas coisas. A gente recebeu as mensagens entrucadas. Ficou confuso dentro da gente como aceitar o que eu sinto. Se muitas vezes ao me expor, eu fui machucado e eu não aprendi a lidar com o que foi machucado. É natural que seja assim. Então, nós precisamos aprender a ser esse espaço, a ser essa consciência, a ser esse ouvinte, esse parceiro de si mesmo. Lembra que um dos 4 elementos que ela identificou das pessoas que conseguem a conexão porque acreditam que merecem amor e pertencimento é a compaixão por si mesmo?
A compaixão por si mesmo é a habilidade número 0 que nós precisamos aprender como seres humanos e como profissionais da área do desenvolvimento humano. É a diferença que faz a diferença. E tudo isso, vocês sabem que eu dedico o meu trabalho hoje a levar a focalização, o trabalho da focalização do relacionamento interior para os profissionais, para as pessoas que buscam desenvolver essa relação consigo mesmo, porque a base da focalização do relacionamento interior é desenvolver um relacionamento consigo mesmo baseado em amor, compaixão e gentileza. Através de um processo que foi descoberto através de pesquisa também, através de mais de 80 estudos que demonstraram que quando nós temos esses elementos na relação terapêutica e quando a pessoa consegue desenvolver uma escuta interna e uma forma de relacionamento com aquilo nela que precisa de atenção, que precisa de companhias e que precisa de companhia e que precisa de cuidados, aquilo na pessoa passa a se transformar. Porque existe agora um ambiente possível para aquela transformação acontecer. Através de uma relação, através de um caminho de conexão, onde nós nos tornamos capazes de entrar em contato com o que é mais vulnerável em nós, através da coragem de viver a partir do coração. Esses elementos da palestra da Brené Brown, que uma profunda gratidão pelo que ela trouxe do mundo e pela história de vida dela e pela coragem que ela teve de se tornar vulnerável, que eu estou trazendo para vocês, falam diretamente a isso que eu ensino, que é a focalização. Então eu quis trazer para vocês como mais um caminho de poder ficar mais claro o que eu venho falando. Então eu aconselho profundamente que você assista a essa TED. Né? De novo, para quem chegou agora, basta digitar no Google o poder da vulnerabilidade, legendado, porque como é uma das TEDs mais assistidas, tem a legenda em português. Também tem do canal Eureka, do Alex, que é muito legal, que ele fez um resumo através de desenhos, que você pode ver também. Então coloca Eureka, o poder da vulnerabilidade, é um outro jeito de você ver. E além de acompanhar aqui esse canal, com essa missão de trazer a focalização e de trazer o relacionamento interior como grande caminho de transformação das nossas emoções, daquilo que é difícil em nós, das vergonhas que carregamos, das desconexões que vivenciamos, das perdas que tivemos e dessa bendita crença de não ser bom o suficiente ou só ser bom o suficiente se eu estiver trabalhando nas 3 perfeições que foram impostas: a perfeição estética, a perfeição da eficiência e a perfeição performática. E só se eu tiver nessas 3, aí então eu posso me amar, aí então eu posso me aceitar, aí então eu posso ser compassível com isso. Isso é uma tortura interna em nós e nos clientes que chegam pra gente nos nossos consultórios, né? Onde não há abertura para realmente viver quem somos, com todas as emoções que temos e sim com a qualidade de vulnerabilidade que a nossa existência nos coloca. Nós somos seres vulneráveis. Tem 2 caminhos de viver a vulnerabilidade. Um é abraçando e compreendendo os riscos que envolvem a vulnerabilidade e o outro é ela simplesmente nos visitando porque ela vai nos visitar, né? Não há garantias, não há como controlar. A vida é a vida, ela está sempre aí acontecendo e o que a gente pode vivenciar é a vida com mais entusiasmo, com mais alegria, com mais prazer, com mais relaxamento, porque se eu não tenho que atingir um estado ideal e perfeito, eu posso simplesmente relaxar em ser quem eu sou e conhecer todo esse potencial que habita em nós, que fica escondido pelos nossos controles. Uma vez que controlamos aquilo que é difícil em nós, estamos também controlando aquilo que é potencial em nós. Se eu fecho a porta de um lado, eu fechei a porta para tudo, inclusive a sua maior potência. Então tem mais aí para vir de nós mesmos e mais para vir dos nossos clientes, à medida que a gente aprende a abraçar a nossa vulnerabilidade, né? Hoje foi bastante coisa, peço 1000 desculpas pelo atraso, era para ter começado às 15 horas, mas enfim, tecnologia, tá vendo? Não dá para controlar tudo, por mais que a gente tenta, né, fazer tudo direitinho, as coisas podem sair do controle. Então quero agradecer quem esteve presente aqui comigo hoje,
gostei bastante de poder trazer esse tema. Agradecendo a Liz Pérez, escreveu aqui, sou sua fã, obrigada Liz, pessoal do Insta, do YouTube, enfim, quero sempre poder trazer esses temas, deixar bastante disponível esse conhecimento, ser uma possibilidade para você num aprendizado do relacionamento interior através de amor, de gentileza, de autocuidado, de compaixão, de coragem e de vulnerabilidade. O poder da vulnerabilidade é viver a vida com a plenitude que ela tem. Isso envolve a abertura, né? Para um rio passar, quanto mais espaço ele passa, quanto menos passa. Não passa a dor, mas também não passa o amor. E sem amor e sem conexão, o que vai ser da nossa vida? Né? Para que a gente vai estar aqui? Né? Como que nós poderemos nos realizar, nos sentirmos alegres, felizes, plenos, se a gente não tiver a possibilidade de se abrir para sentir cada um desses sentimentos? Então, é isso que pressupõe o poder da vulnerabilidade. Tá certo? Então, obrigado por estarem aqui e a gente se vê semana que vem, com certeza. Um bom feriado para todos vocês e até semana que vem. Bora lá!